Aqui quem vos fala é sua amiga e irmã em Cristo, missionária Joyce. Vamos dar início à palavra de Deus, que se encontra em Atos, capítulo 27, do versículo 31 ao 37, que vai dizer: Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. E enquanto o dia não vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais a permanecer sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todos no navio 266 almas. Bom, meus irmãos e ouvintes, a Bíblia vai nos relatar no capítulo 27 de Atos, assim como nós acabamos de ler, uma viagem onde o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus, que era prisioneiro da palavra de Deus, um homem que estava prisioneiro por amor a Deus, por amor à palavra. Só que aqui, de todas as formas que as coisas iam complicando para o lado de Paulo, ele não se desesperava. A Bíblia vai nos dizer que Paulo ele começa a pregar com grande ousadia, depois de ter tido um encontro glorioso com Deus. Ele começa a falar do amor de Deus, da ressurreição de Jesus, com uma grande coragem. E ele não se importava se iam prender ele, se iam lançar ele para navegar em mar aberto. Ele não se importava com isso. Mas quando ele viu que o povo judeu o queriam prender e até matá-lo à toa, usando de falsas acusações para calar aquele homem, ele pede para que enviem a ele para Roma para ser julgado ali. Então, o pedido de Paulo é concedido. E Paulo sai a navegar para a Itália. E foram entregues com ele outros presos. Todos eles foram entregados para Júlio, um centurião. E embarcando em um navio adramitino. E ali eles partiram navegando para um lugar na costa da Ásia. E estando com ele Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E no dia seguinte, eles chegaram a Sidom, abaixo de Chipre, por causa dos ventos contrários. Meus irmãos, quando Paulo ele começa essa grande viagem, eu posso calcular uma viagem onde Paulo ele usou daquela situação da vida dele para levar a palavra do Senhor
até a Roma. Ali ele sabia que ele poderia falar também do amor de Deus lá. Mesmo sabendo que ele estava indo para ser julgado, Paulo ele foi. E meus irmãos, nesta viagem, a Bíblia vai nos dizer que os ventos eram contrários sobre aquele navio. O medo, a incerteza tomou conta de todos. E Paulo se viu numa situação, mas ele creu. Quando ele teve ali um encontro com o anjo de Deus, onde o anjo disse para ele que eles não morreriam. Paulo, ali naquele momento, naquela incerteza, ele começou a passar um bom ânimo para aquelas pessoas que estavam ali com ele naquele momento. Mesmo sabendo que os ventos balançavam o barco. Meus irmãos, foram 14 dias de tempestade, sem poder ver o sol ou até mesmo o céu. E a mensagem que eu trago para vocês nesta noite: quantas vezes ao serviço do Senhor nós nos encontramos em uma situação assim como Paulo se encontrou, em uma grande tempestade que parece que não vai ter solução, onde a incerteza toma conta daqueles que estão à nossa volta e nós temos que passar força para eles, mesmo passando pela mesma situação que eles estão passando. Quantos homens de Deus não passaram por essa tempestade na vida? Meus irmãos, não foi uma tempestade de um dia, 3 dias. Já eram 14 dias que aqueles homens estavam ali. No versículo 37, a palavra vai nos revelar que eram 276 pessoas naquele barco. Eram 276 homens desesperados pela vida, com a incerteza se iriam sair dali com vida. A grande maioria prisioneiros. Mas, meus irmãos, quantas vezes na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós temos que passar por tempestades na vida, onde nós nos questionamos: será que eu vou sair dessa luta com vida? Será que eu vou sair dessa batalha? Mas assim como o Senhor enviou um anjo ali naquele lugar de incerteza para acalmar o apóstolo Paulo, hoje o Senhor usa dessa mensagem para acalmar o teu coração, para dizer para você que você não vai morrer em meio a essa tempestade. Os ventos são contrários, mas o Senhor, Ele ainda tem a direção. Quantos homens de Deus não passaram por essa situação? José foi vendido como escravo. Ali havia tantas incertezas no coração dele, tentando entender o porquê que os próprios irmãos o tinham vendido. Paulo preso por amor da palavra de Deus. Quantas incertezas Paulo não viveu. Ele mesmo disse: eu sou embaixador em cadeias de Cristo. E o que dizer de Davi? Ele tinha uma promessa que iria reinar, mas teve um momento em que ele não via esse reinado chegar
Ele só via a perseguição do rei Saul, onde ele teve que fugir, se esconder na caverna de Adulão. A tempestade passava. Davi tentando entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo em sua vida, tentando entender o que ele tinha feito de errado para merecer tamanha covardia. O apóstolo Paulo pensando o que ele tinha feito de errado para merecer estar preso, só por estar anunciando o Evangelho de Cristo. E o que dizer de José? O que José tinha feito para ser vendido como escravo? Porque ele era um homem sonhador, um homem que recebia revelações de Deus. E Moisés, quando fugia por ver um dos seus apanhando e teve que fugir porque matou o soldado, porque não aguentava mais ver aquela situação com os seus. Quantos homens de Deus tiveram que passar por situações terríveis? Quantas mulheres? Quantas pessoas não vivem incertezas agora? Elias, depois de uma grande conquista, Elias sentiu medo e fugiu com medo de Jezabel. Daniel, ele foi levado cativo, foi tirado dos seus, levado cativo para a Babilônia, para servir a Nabucodonosor, a ser forçado a se prostrar diante de uma imagem, contrariando todas as crenças que Daniel tinha, porque em seu coração ele servia a um único Deus. Meus irmãos, quantas vezes nos encontramos em um navio agitado, assim como Paulo, onde a esperança foge, onde aqueles homens passaram por uma situação terrível. Foram 14 dias em uma tempestade que assolava aquele navio. O medo, a incerteza tomou conta deles, ao ponto deles nem comer. Mas havia um homem de Deus ali naquele meio. E este homem de Deus exortava eles o tempo todo, mas muitos não davam crédito ao que o apóstolo Paulo falava. E o apóstolo Paulo começa a falar ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Meu irmão, se você não ficar no navio, você não vai poder se salvar. A tempestade, ela está vindo, mas não pula fora do seu chamado. Porque se você pular fora do seu chamado, você não vai poder sobreviver. Porque por mais que o barco esteja agitado, ei, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, Ele está no barco. Vai dar medo, vai, porque você vai olhar para fora do barco e vai ver a tempestade batendo. Mas o Senhor está dizendo para você, em meio a essa tempestade, estou acalmando o teu coração. Crê somente em Deus. Descansa. Eu sei que não é fácil descansar quando as lutas vêm. Eu sei que não é fácil. Eu imagino aqueles homens querendo pular, querendo sair daquela situação. Já eram 14 dias de tempestade. O barco balançava, o medo tomava conta. Alguns no meio dali, daquela grande tempestade, pensando: eu vou pular.
Eu vou pular porque eu vou acabar com este tormento. Eu vou pular porque eu não aguento mais. Quantas pessoas pulando fora do barco do casamento, querendo abandonar a vida porque não estão aguentando a tempestade. Você que já perdeu o prazer de viver, o Senhor está dizendo para você: não pule do barco. Hoje eu envio um anjo para dizer para você que nenhum fio do teu cabelo irá cair. Essa luta vai passar. Ninguém está isento de passar lutas, de passar provações. Se o próprio Jesus passou por lutas terríveis para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, não abandona o teu barco. Não abandona. Hoje o Senhor está te dando alimento para você conseguir passar essa tempestade. E o apóstolo Paulo vai exortar eles dizendo: e hoje já é o 14º dia, que esperais a permanecer sem comer, não havendo provado nada. Meu irmão, prova do amor de Deus, prova do alimento espiritual. Você está na luta, na tempestade, se esqueceu de comer do alimento espiritual para você conseguir prevalecer essa tempestade. Hoje o Senhor está dizendo para você: come do meu alimento espiritual. Ele diz que Ele é a água da vida. Aquele que for até Ele jamais sentirá sede. Ele é o pão da vida. É Ele que nos alimenta para conseguirmos vencer as batalhas. Se você não comer, assim como o apóstolo Paulo está dizendo, fica no barco, porque se você sair do barco, você vai morrer. Já são 14 dias que vocês não comem, comam. Meu irmão, come desse alimento espiritual que o Senhor está te entregando para você conseguir vencer essa tempestade. E o apóstolo Paulo diz: porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graça a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Meus irmãos, hoje o Senhor está dizendo para você: tende bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Lembra que Ele é o teu alimento. Lembra que Ele é teu sustento. Hoje Ele está te alimentando para você conseguir vencer. E essa tempestade, ela vai passar. Não desanima da tua vida. Não desanima do teu casamento. Não desanima da tua caminhada com o Senhor. O Senhor tem te visto, tem te contemplado. Você só precisa se alimentar das fontes corretas. Para de se alimentar de coisas que enfraquecem a tua alma, o teu espírito, e começa a se alimentar de Deus. Assim como você hoje escolheu estar ouvindo esta pregação, você escolheu alimentar do amor de Cristo. E é isso que nos basta. A presença dele em nossas vidas. Que essa palavra enche o teu coração, enche a tua alma e te dê forças para caminhar até a volta gloriosa do nosso Senhor. Não desanime, continue firme. Hoje o Senhor te dá alimento para você vencer essa tempestade. No nome do Senhor Jesus.